Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre o Novo Testamento. Hoje a gente vai fazer um percurso, sabe? Olhar a ordem dos acontecimentos, dos livros que formam o Novo Testamento, desde Jesus nascendo até os últimos escritos dos apóstolos. Uma viagem e tanto. Com certeza. E essa história toda começa num momento histórico bem particular, né? Já tinham se passado uns 400 anos, mais ou menos, desde o último profeta lá do Antigo Testamento. Um período, assim, de silêncio profético. O período intertestamentário, certo? Exato. Havia uma expectativa muito grande pela vinda do Messias, que tinha sido prometido, mas, ao mesmo tempo, era uma época... Olha, bem complicada. Israel estava sob domínio estrangeiro, primeiro os gregos, depois os romanos, né? E muitas divisões internas, tipo fariseus e saduceus discordando em muita coisa. Entendi. Então, nesse cenário de tensão e de espera, é que a história do Novo Testamento começa a se desenrolar. E tem aquela curiosidade, né? Jesus não nasceu exatamente no ano 1. Parece que foi um pouco antes. Isso mesmo. O mais provável é que tenha sido entre 5 e 4 antes de Cristo, AC, bem no finalzinho do reinado de Herodes o Grande. E logo depois que ele nasce, a família tem que fugir para o Egito. Por causa da perseguição do Herodes, né? Exatamente. Eles só voltam para Nazaré, lá na Galileia, depois que Herodes morre. E a infância dele, a juventude em Nazaré, os evangelhos não dão muitos detalhes, né? Não mesmo. Temos aquele episódio bem conhecido dele no templo com 12 anos, que deve ter sido por volta de 7 ou 8 depois de Cristo, DC. Mas o ministério público dele mesmo só começa bem depois. Lá por volta de 27, 28 depois de Cristo, com o batismo por João Batista. Isso. Aí começa a fase que os evangelhos narram em mais detalhe. E é muito legal como os 4 evangelhos, assim, pintam retratos diferentes, mas que se completam, né? Mateus, pensando mais nos judeus, mostra Jesus como o rei Messias prometido. Sim, o cumprimento das escrituras. Marcos, talvez para os romanos, né, foca mais na ação, no servo poderoso. Lucas, talvez para os gregos, apresenta Jesus como o homem perfeito, cheio de compaixão. E João? Bom, João vai fundo na divindade de Jesus, o verbo que se fez carne. É incrível. E o clímax de todos eles, sem dúvida, é a paixão. A crucificação, a morte e, claro, a ressurreição de Jesus. Isso tudo aconteceu ali por volta do ano 30 DC. Esses são os eventos que, assim, fundamentam toda a fé cristã. A vitória dele. E 40 dias depois da ressurreição, vem a ascensão. E logo em seguida, no Pentecostes daquele mesmo ano, 30 DC, acontece algo espetacular. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos. O livro de Atos conta isso, né? É o nascimento da igreja. Que momento. Exatamente. E o livro de Atos, ele pega daí. Mostra como a igreja começou a crescer, primeiro ali em Jerusalém, mas logo vem a perseguição, sabe? E essa perseguição acaba, quase que ironicamente, ajudando a espalhar a mensagem. Como assim? Os cristãos são forçados a sair de Jerusalém e levam o evangelho para outras regiões, como Samaria. Nesse comecinho tem eventos muito fortes, como o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, e a conversão, assim, inacreditável de Saulo de Tarso. O perseguidor. Ele mesmo, que se torna o grande apóstolo Paulo. Isso por volta de 31 DC. Uau! Então, essa década de 30 DC foi de muita agitação e crescimento? O evangelho chegando aos gentios, os não-judeus. Sim, como na história de Cornélio, que Pedro batiza. Aí formam igrejas fora de Israel, como a comunidade super importante de Antioquia. Mas também é um tempo difícil, né? O apóstolo Tiago, irmão de João, é martirizado por volta de 44 DC, certo? E é nesse período que os primeiros escritos começam a aparecer. Provavelmente. Muitos estudiosos acham que a carta de Tiago, o irmão de Jesus, não o apóstolo que foi martirizado, pode ter sido uma das primeiras. Ela tem um foco bem prático na fé, sabe? Interessante. E Paulo, quando ele começa a escrever? Paulo começa as viagens missionárias dele por volta de 46, 47 depois de Cristo. E aí, logo ele começa a escrever para as igrejas que ele fundavam.
As cartas aos Tessalonicenses, por exemplo, são lá de 51 depois de Cristo, mais ou menos. E elas já falam da volta de Cristo, né? Falam sim. E depois vem aquelas cartas que são a base da teologia paulina, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Ele explica doutrinas essenciais, a justificação pela fé, que é sermos aceitos por Deus pela fé em Cristo, não por obras, a vida no Espírito, a unidade da igreja, a centralidade de Cristo em tudo. É muita riqueza ali. E além dessas cartas para as igrejas, tem as pastorais, né? Para Timóteo e Tito. Isso, dando orientação para a liderança. E tem a cartinha pessoal para Filemon, que é um exemplo lindo de perdão. E as outras cartas, as gerais, Hebreus, Pedro, João, Judas. Elas complementam tudo isso. Hebreus mostra como Cristo é superior à antiga aliança, Pedro fala de sofrimento, de esperança e alerta contra falsos mestres. João foca muito no amor, na verdade, na comunhão. E Judas faz um alerta forte contra os desvios da fé. Juntas, elas dão um panorama bem completo do ensino dos apóstolos. Mas a barra pesou para a igreja, né? A perseguição aumentou. Muito. Principalmente sobre o imperador Nero, depois daquele incêndio terrível em Roma em 64 depois de Cristo. Ele culpou os cristãos, né? Foi aí que Pedro e Paulo foram martirizados. É o que a tradição indica, por volta de 67 depois de Cristo, e logo depois um golpe duríssimo. Em 70 depois de Cristo, os romanos destroem Jerusalém e o templo. Imagina o choque para o mundo judaico e para os primeiros cristãos, muitos vindo do judaísmo. Nossa, e quem ficou dos apóstolos? O último foi João. Ele viveu bastante, escreveu o evangelho dele mais tarde, talvez ali entre 80 e 95 depois de Cristo, e depois, exilado na ilha de Patmos, por volta de 95 depois de Cristo, ele recebe a revelação e escreve o Apocalipse. O último livro da Bíblia? Exato. Um livro que não é para assustar, mas para dar esperança, sabe? Mostra a vitória final de Cristo, a Nova Jerusalém, é consolo e promessa. As 3 cartas de João também são dessa época, final. E aí, com a morte de João, já bem idoso, por volta do ano 100 depois de Cristo, termina a Era dos Apóstolos. E a escrita do Novo Testamento também. Olhando assim, em sequência, a gente vê um plano se desenrolando, né? Desde a vinda de Jesus, o nascimento da igreja pelo poder do Espírito, a expansão da mensagem pelos apóstolos e seus escritos, mesmo com toda dificuldade, até a visão do futuro glorioso no Apocalipse. É a história da redenção de Deus acontecendo na história humana. É impressionante ver a fidelidade de Deus, né? Cumprindo as promessas, construindo a sua igreja, mesmo no meio de tanta oposição. E a mensagem central que ecoa em tudo isso é fé, esperança e, principalmente, amor. Como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13. Uma base sólida. Assim analisamos o Novo Testamento. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes, juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.